Pessoal, voltamos agora para o segundo tempo da live com o nosso grande craque Renato. Tá? Primeiro tempo foi show de bola, vamos para o segundo agora. Vamos falar um pouco mais sobre seleção brasileira e outros assuntos importantes aí. Boa noite, Vi. Eu vi você na primeira aí, não deu tempo de te cumprimentar. Paulão, boa noite. Guia Renata já tinha falado. Tony, boa noite. E aí, Vi, tudo certo? O diretor de lives. Boa noite, Tony. Olá. William, Betinho. Boa noite, Betinho. Boa noite, William. Joaquinha. Beth, Fabinho. Boa noite. Ricardo. Vamos ver se o Renato já tá. Renato já tá. Vamos chamar. Já chamei aqui o Renato. Chamei você já, Renato. Fala. Agora, Opa, vamos lá. agora deu certo, né, cara? Deu não, certinho. Vamos lá. Então vamos continuar aí pro segundo lá. tempo, né? Assim, só a última coisinha da final lá de 81, Renato, Ah, ficou marcado também. Você fez o primeiro gol, né, no primeiro tempo, aqui no gol aqui do Morumbi, e depois o segundo tempo ficou marcado aquele gol do Serginho, né? Foi um golaço, né? Ele chapelou o Carlos, entrou de bola e tudo, mas o Jodemar, que é um amigo nosso, São Paulino fanático também, Renato, lembrou sei, um sei. fato, né? Ele pegou o guarda-chuva do Foi, mesário para comemorar, né? Foi um negócio bacana isso foi. aí, né? Ele foi engraçado isso aí, Ah, né? Serginho, era engraçado demais, né? Ele gostava de fazer essa, né? E também a emoção, né, de fazer o segundo gol e fazer um gol no nível que ele fez, né? Dar o chapéu no Carlos, né? Então, eu Sim, acho que aí, não, foi. aí acabamos de decidir o título para nós. Daí nós nos tornamos bicampeão paulista. Foi uma coisa muito importante para nós, né? Sim. E daí, outra coisa também que me marcou nesse período aí de São Paulo, essa derrota que a gente falou, a derrota para o Grêmio no Morumbi, né? Mas daquilo lá, eu não sei, eu me lembro bem, no primeiro jogo, que normalmente quando final são dois jogos, normalmente fica marcado mais o segundo, né? Mas naquela final, o São Paulo foi jogando no Sul, eu lembro como se fosse hoje. O São Paulo estava jogando bem, fez 1-0 no primeiro tempo lá no antigo estádio olímpico, né, do Grêmio. Isso. Falei, não, vamos ganhar o título aqui. Pensei comigo, né? Falei, puta, tá 1-0 e podia ser 2 ou 3. Aí no segundo tempo eles viraram o jogo, mas assim, ficou aquela esperança, né, no Morumbi. Falei, não, nós vamos recuperar no Morumbi, mas daí não deu, né? Perdemos aquele gol do Baltazar, o pessoal lembrar aquele gol do Baltazar e o jogo que deu o E rolo do olha, Serginho pro Leão, né? foi verdade. No final do jogo, né? E nesse primeiro jogo, o Baltazar saiu do jogo, foi vaiado, né? Que eu acho que ele, se não me engano, ele perdeu um pênalti. Acho que não sei se ele perdeu. E Não me realmente, lembro. o primeiro tempo nós tivemos bem, fizemos 1-0, tivemos uma outra oportunidade para fazer 2-0, nós não conseguimos fazer. Mas o Grêmio era uma equipe que marcava muito forte, né, dificultou demais e foram felizes, né? Criaram duas chances, fizeram o gol e viraram, né? Eu acho que até o Sim. segundo gol, hoje teria que olhar de novo. Eu acredito que talvez até se não me engano foi o Paulo Isidoro, mas parecia que ele estava meio impedido, não, mas não me recordo mais direito. E a gente veio com a expectativa de fazer um grande futebol no segundo jogo e superar a boa equipe do Grêmio, mas não aconteceu, né? E tinha que ser o Baltazar, né? Saiu vaiado no jogo lá e acabou fazendo aquele gol, né? Um gol bonito que ele fez. Gol bonito. Aí a gente sabe uma tristeza enorme do Morumbi, porque o Morumbi lotado né, de São Paulino, a gente queria dar essa alegria para a torcida,
mas infelizmente nós não conseguimos, né? Essa é uma das coisas tristes que eu guardo do São Paulo, por não ter dado o Campeonato Brasileiro, porque, assim, Cacau, o time de São Paulo era muito bom, né? Tecnicamente, né? Jogadores num nível fortíssimo, né? Que a gente tinha. Tanto que em 80 nós tivemos 7 jogadores de São Paulo na seleção brasileira. Entendeu? Era assim. Então aí não jogou Sérgio, naquele 81 jogava o Mário Sérgio, só para você ter uma ideia, o time era muito forte, mas eu acho que o Grêmio teve competência de fazer uma marcação difícil, não dando espaço para a gente. Eles tinham uma vantagem de empate, estão irritando no jogo e a gente não conseguiu, né, uma marcação forte deles se superar como nós queríamos, né? E aí num lance, né, o Baltazar, né, como era considerado artilheiro de Deus, né, acabou fazendo o gol, que nos dificultou demais da gente conseguir virar o jogo, né? Foi uma pena, que eu acho que esse time, se fosse campeão brasileiro, ia ser muito falado pelo nível de jogadores que tinha, né? Mas o futebol fica marcado quem é campeão, né? O vice, ninguém vai falar, não tem como, né? Infelizmente é assim. É verdade. Infelizmente é assim. E o Murilo, que também é um grande admirador seu, me confessou isso aí. Ele está lembrando bem uma coisa. Naquele mesmo campeonato, alguma fase anterior, o Grêmio veio aqui no Morumbi, o São Paulo ganhou de 3-0 do Grêmio, eu lembro por 3 gols no primeiro tempo ainda. Fez 3-0 no primeiro tempo, eu lembro perfeitamente também desse jogo. Verdade. Nós jogamos uma grande partida que nós ganhamos 3-0, né? E a nossa caminhada os jogos muito mais difíceis do que o Grêmio também, né? Se você pegar, né? Sim. Entendeu? Então, nós pegamos o Internacional, né? O Botafogo, tivemos que fazer aquela virada lá, né? Foi num dia especial, né? Do Everton, né? Porque aquele gol que ele fez, o segundo gol lá para empatar, foi né, sem pulo e fora da área, coisa linda. Depois fez o terceiro. Mas aí, infelizmente, a gente não conseguiu superar a equipe do Grêmio, né? O Grêmio eu já vi com, né? Então, foi uma pena, né? Foi uma pena, mas eu acho que a equipe, né, era até, assim, comentários, né, que era a favorita para o título, né? Mas não adianta futebol, você decide lá dentro do campo. Né? Falar é fácil, mas né, não tem como, né? Só falar, então, Claire, você falou que fez uma pergunta para mim no celular. Manda por aqui que eu não consigo ver, eu não tenho essa agilidade toda. Manda por aqui para a gente poder falar para o Renato a sua pergunta. Aí, Renato, só para situar também o pessoal, algumas pessoas não lembram, alguns colegas aí não eram nem nascidos na época, né? Que é 81, são 40 anos, né? Quem tem menos de 40 anos aí. Isso é verdade. Esse jogo com o Botafogo foi um jogo épico, porque o São Paulo tinha perdido o primeiro jogo no Maracanã de 1-0, né? Mas vamos para cima e vamos sufocar, vamos ganhar isso aí. Aí começa o jogo para 1-0, 2-0 para o Botafogo de cara, né? Passaram acho que uns 30 minutos já estava 2-0. Não, mas eu acho que tinha 10, 15 minutos no primeiro tempo, nós tomamos 2 gols do Botafogo. Então, assim, o primeiro jogo, Cacá, nós fomos bem melhor que o Botafogo, nós merecíamos ganhar o jogo. Aí num lance que o Rocha arriscou lá de longe, né? No fim, de repente, na defesa, a bola escapou do Valdir, aí o Botafogo achou o gol. Então, nós temos certeza que a gente tinha, né? De ganhar do Botafogo. E de repente aconteceu em 2 lances, o Botafogo foi 2-0. Isso assustou bastante, mas nós tivemos força, né? Nós comentamos durante no jogo lá com o jogador que nós fomos tentar fazer um gol no primeiro tempo. Aí caiu aquele lance com o Serginho, o juiz deu pênalti, e no segundo tempo nós voltamos, né, em cima do Botafogo. Às vezes é importante um jogador, né, para desequilibrar. E nesse dia foi o Everton, né? Então, quando você tem um time bom, um time no nível de vários jogadores, nível bom, você tem condições de fazer isso. Às vezes, né, hoje a gente vê vários jogos e sabe que falta isso, né? Então, e nesse dia foi do Everton, foi uma virada maravilhosa, um jogo, né, que nos fez disputar a final, né? Sim, e aquele gol do Everton foi, né, sensacional, né? Eu acho que eu nunca vi um gol igual aquele, é uma coisa
pegou de primeira ali, de rebote, né, de 100 pulos. Ele tinha essa facilidade, né? E até, você vê, a gente teve alguns momentos quando ele chegou no São Paulo, aí a imprensa, né, o jornalista né, gosta de... Aí achava que eu e o Everton era na mesma posição, então tinha que disputar a posição do Everton. E não, né, nós chegamos a jogar, ele jogou um pouquinho mais atrás, joguei na frente, ou invertia com ele. Nós mostramos lá dentro do campo, poderíamos jogar junto, entendeu? Então, mas havia aquela polêmica, o Everton é um que finaliza melhor que o Renato, mas o Renato tem a característica de movimentação, de entrar mais na área, né? Então, e no fim, porque jogava Almir e Liberto, eu, depois chegou o Everton, como jogou no Almir, o Everton e eu no meio de campo de São Paulo, né? Sim, não, e outra coisa, né, Renato? Assim, é muito mais fácil você arrumar lugar para os que jogam bem futebol do que arrumar lugar para cabeçudo. Então, É os verdade, caras se entendem, né? Você vai arrumar o seu espaço, né? Você vai tem arrumar o seu razão. espaço, os caras vão se Porque, entendendo. É sempre assim. porque às vezes o que acontece, por exemplo, com o futebol de hoje? Então, tem uma mania de posicionar, você vem atrás da linha da bola, então fica aquele jogo de posse de bola, né? Mas aquele jogador que vai desequilibrar, exemplo, por isso que eu estou dizendo, um dia um jogo era o Serginho Chulapa, né, no Guarani o Careca, tinha o Zenon, lá, né, no São Paulo tinha o Zé Sérgio, o Mário Sérgio, eu, Paulo César. Então, o jogador estava muito marcado, o outro ia lá e resolvia a situação para nós. Né? E hoje é muito difícil aí, né? São treinamentos diferentes, a parte física hoje vale muito mais do que, né, nossa, não que a gente não treinava físico, sempre treinamos quase no mesmo nível, sabe, mas havia muitos jogadores que desequilibravam, até às vezes time do interior a gente tinha que fazer uma marcação boa, porque o meia, né, o 8, o 10, o famoso ponta de lança, o meia amador, né, que você tinha que fazer uma marcação boa, porque se ele estivesse num bom dia, você desequilibrava o jogo, né? Sim, com certeza. Renato, então, ó, pessoal, São Paulino, falamos bastante do São Paulo, depois vocês não vão me criticar por isso aí, tá? Falamos bastante aí do Renato no São Paulo, mas tem os outros assuntos também, que o homem jogou bastante, tem bastante história. Vamos falar um pouquinho de seleção, Renato. Como você já citou aí no primeiro tempo, no Guarani você já teve a convocação, inclusive disputou uma Copa América, né? Que não era nos moldes como é hoje, né? Não. Eram jogos eliminatórios, um jogo lá, um jogo cá, e você acabou sendo convocado. No Guarani você já foi convocado, né? Foi pelo... Hoje ele é falecido, já o Cláudio Coutinho, né? Eu tive um amistoso com a Ajax e um jogo com a Bolívia, lá na Bolívia, né? Inclusive esse jogo, eu nem ia no banco, ia ficar, Cacau, e de repente 5 jogadores passaram mal, né? Inclusive o Zico era um, né? Que passou mal no jantar e de repente o Cláudio Coutinho me chamou e falou, Renato, ele já tinha até feito a pré-eleição já. Falou, o Zico não tem condição de jogar, você vai jogar. Aí eu acabei jogando aquele jogo, no fim, primeiro tempo tivemos muito bem, nós estávamos ganhando 1-0 e depois nós perdemos de virada para a Bolívia. Né? Então foi esses 2 jogos que eu tive a oportunidade. Inclusive depois eu saí no jogo, acho que eu saí antes de tomar a virada. Acho que o Zanon estava junto, ele entrou no meu lugar nesse jogo. Legal, né? Aquele jogo com a Ajax, você também acho que gol do Sócrates no comecinho, né? Nós ganhamos 5-0. E esse jogo foi importante para mim, porque a primeira, né, assim, também de participar a primeira vez, o que acabou ajudando? Eu dei um passe para o Zico fazer o gol, né? Isso aí já acabou ajudando muito. Eu acabei entrando, logo a seguir já fiz o passe, o Zico fez, acho que, se não me engano, era o 4º gol do Brasil, ou o 5º, não lembro. Então, isso aí fez com que eu voltasse de novo com o Cláudio Coutinho, né? E aí, mas daí chega acho que o grande momento, né, eu imagino, né, para um jogador de futebol que é participar do elenco de uma Copa do Mundo, né? Então, vem a convocação para 82, assim, só para situar o pessoal, para quem não... Muitos meninos não acompanharam ali de perto como que era isso. O Renato, vamos falar assim, ele disputava a posição com Zico, Sócrates, Zenon, Paulo Isidoro, um monte de gente aí, né? Então, imagine você jogar na mesma posição, você está disputando uma mesma posição que um Zico e um Sócrates.
né? Então é uma coisa assim, É, muito, vamos falar assim, foi na geração errada, né, Renato? Se fosse um não, pouquinho mais mas novinho depois, com certeza. E aí você acaba eu, indo para o mas 82. mesmo assim, né, eu sabia que para mim ser titular tinha que nos jogos que eu tive a oportunidade de jogar, né, foram muitos, né. Eu tinha que Sim. entrar fazer 1, 2, 3 gols, né, para você competir com o Sócrates, competir com o Zico. Era normalmente ou eu jogava no lugar do Sócrates ou do Zico eu entrava, né. Então eu sabia que não era fácil, né. Mas eu acho que foi muito importante na minha vida. Eu acho que estava, né, defendendo as cores de São Paulo. Na segunda convocação com o Tele Santana, ele né, colocou ele no grupo e eu fui até a final da Copa, até a final da participação de 82. Nós tivemos Mundialito, eliminatórias e a Copa do Mundo. Então foram aí 2 anos aí, né? Praticamente 83 anos junto com aquele grupo, né? Um grupo que eu acho que merecia, né, ter sido campeão mundial, mas infelizmente o futebol às vezes, né, não acontece, né? Mas foi. Eu tenho falar de uma história, não sei se ia perguntar, né, Não, não, manda os ver. torcedores, História você conta, os próprios, história você conta o que você quiser, que é o que o povo gosta. a primeira fase eu fiquei no quarto com o Zico, né? O Brasil jogou com a Rússia, eu estava no banco, né? Jogo difícil, né? Um jogo que exemplo, o Valdir Pérez estava 1-0, falhou, mas o Brasil ganhou de 2-1 de virada, né? Então ficou aquela imagem do frango, do Valdir Pérez, mas foi no jogo que o Brasil ganhou, pô, não perdeu. Se tivesse perdido por causa daquele lance, aí era diferente, né? Mas ótimo, continuando a treinar e, né? Aí segundo jogo, né, 4-1 na Escócia. Aí tive coragem, né, durante a semana antes do jogo da Nova Zelândia, falar com o Zico, né? Falei, né, o Zico, se o jogo, né, nós ganhamos de 4 da Escócia, Nova Zelândia, normalmente o Brasil vai ter condição de golear, né? Mas ele não. Eu falei, nossa, mas será que faltando uns 10 minutos você não me dá uma oportunidade de eu entrar e, né, ter o gosto de entrar no campo, jogar um pouco, né? Ah, sabe a resposta que ele me deu? Ele falou, Renan, tem 2 objetivos aqui na Copa do Mundo, né? Ser campeão mundial, que todos nós queremos, né? E o segundo é ser artilheiro da Copa do Mundo. Então, para ser artilheiro, eu não posso te dar 5, 10 minutos, porque eu posso fazer um gol, 2 gols, né? Aí eu sabia que a tarefa que eu não ia ter essa oportunidade, porque normalmente como na primeira o Paulo Isidoro jogava, né? Ele gostava de pôr o Paulo Isidoro, né? Então exemplo, acho que o Tele poderia ter dado uma oportunidade, mesmo se não fosse o lugar do Zico ou do Serginho, do Sócrates, porque o jogo com a Itália, quando a gente precisava ser mais ofensivo, ele mudou a equipe e colocou o Paulo Isidoro, mas a minha característica era diferente do Paulo Isidoro, eu entrava mais na área, né? Poderia dar certo, porque eu teria participado de um jogo, mas como acho que ele não me colocou em nenhum jogo, e eu não tive essa oportunidade de ter participado de um jogo, mas só né, essa convivência desses 3 anos, inclusive com o próprio Zico, porque a segunda fase nós tivemos em Barcelona, eu fiquei com o Sócrates no quarto, né? Então, né, você tem que ser esperto, o jogador de futebol tem que, né, então eu conversava Sim. muito com o Zico, né, como ele fazia dentro da área, alguma coisa que às vezes a gente tinha alguma dificuldade, ele não, né? Então ele vai mostrando, a gente no treinamento. Chegou 83 no São Paulo, foi o ano que eu acho que eu fiz mais gols, né, o ano todo, né, Campeonato Brasileiro, Paulista, né, quase de 40 gols no ano, então foi importante demais para mim isso aí, sabe? Aproveitou a experiência de conviver com esses Não, grandes jogadores, né? foi gostoso demais, nossa. E assim, Renato, o grupo lá de 82, vocês tinham noção do que estava acontecendo, que aqui no Brasil, como que estava o negócio, tá? Assim, eu era pequeno, mas a gente via que era uma coisa assim, era um movimento muito bacana aqui no país, né? Eu falo, pô, esses são nossos ídolos, não sei o quê, vai levantar essa Copa, vamos trazer essa Copa. Então, daí cai dentro da Itália que, assim, muita Olha, gente acha que o time da Itália era um time a comum, tal, mas Itália, se você for ver a escalação, era um timão da Itália, né? a Era um Itália time. começou, que a Itália foi muito mal, né? Eu acho que se fosse, por exemplo, o normal, exemplo da Itália e Argentina, que caiu no grupo do Brasil, ela é para ser o primeiro do grupo ou ia jogar com o Brasil na final, né? Sim, Provavelmente, não ia pegar. Só que aí a Itália e a Argentina foram mal, né? Ficaram segundo do grupo e caiu no grupo do Brasil.
Foi um grupo muito mais forte do que o outro, por exemplo, da Polônia lá. Eu acho que o Brasil caísse naquele grupo ia chegar, como chegou depois da Itália. Só que a Itália, nós tivemos a oportunidade de assistir o primeiro jogo contra a Argentina, jogou uma partida já, né, perfeita, ganhou bem, 2-1, foi superior. E depois o Brasil vai com a Argentina, ganha de 3-1, um futebol maravilhoso, né? Então, né? O time jogou, aproveitou a chance que foi criada. Então, aquela expectativa que a Itália não ia aguentar o Brasil. Só que foi um jogo... Eu tive uma oportunidade de assistir esse jogo muito tempo depois, quando estava jogando no Japão. Só para você ter uma ideia. Os japoneses colocaram lá e falei, vou ter curiosidade de assistir. Então, foi uma partida que tanto a Itália como o Brasil merecia ganhar. Então, o resultado mais certo seria os 2-2. A gente fala em fatalidade. Qual foi a diferença? A diferença é que o Brasil falhou em 2 gols. Se você pegar os 2 gols... Você lembra dos 2 gols do Brasil? Como é que foi criada a jogada? Não houve falha da defesa americana. Puta criatividade da jogada do Zico Sócrates. E no segundo nem se fala que o Cerezo passou por trás, levou a marcação, o Falcão veio para mim. Só que o Brasil 2-2, aí tomou o terceiro gol, que a bola estava só, né, que o Cerezo jogou para escanteio. Se ele domina, dá um chutão para frente, talvez não acontecesse. E no segundo lance, o Sócrates, se alguém assistir, ver esse gol, o Sócrates, o Oscar foi dar combate num jogador e esse jogador da Itália desviou, pegou o Paulo Rossi sozinho. E como é que fala? O Júnior estava no primeiro pau, né, cara? Costuma a gente falar primeiro pau, não saiu. Se ele sai, o Paulo Rossi está impedido. Então, não era para, né? Não. Segundo gol aconteceu aquele lance do Cerezo, né? Então, que... inclusive... E depois a defesa do Zonta numa cabeçada do Oscar no último minuto também, né? Nós estávamos no banco, nós já estávamos pulando já quando aquele cabeceou. No fim, a bola não entrou. Assim, pá, então, eu acho que aquele jogo tinha terminado empatado, pelo que as duas equipes jogaram. Mas não era para o Brasil chegar, né? Inclusive, tem acho que o pessoal não sabe disso aí, né? No intervalo, nós tínhamos costume, o Tele não chamava os reservas. Hoje, normalmente, todo mundo participa, né, no intervalo, né? Mas, antigamente, a gente ficava no campo. E eu fiquei também no campo, Paulo Isidoro, foi Paulo Sérgio, o Edivaldo e o Edinho. Era esse o banco, né? Acho que só teve uma mudança, que eu não fiquei contra a Argentina, que ele pôs o Batista no meu lugar. Até ele entrou no jogo. Então, ele ficou uma vez no banco, ele teve a oportunidade de entrar e o Maradona deu aquela pancada nele, ele não teve condição de voltar. Aí eu voltei para o banco. E aí, no terminar o jogo, um radialista veio me entrevistar e perguntou para mim, que o comentário que o Tele chamou eu não veio para descer, e que eu falei para ele que eu não pus até hoje, eu não desci, não queria jogar, entendeu? Que eu não queria entrar para jogar. Eu falei, imagina, se não queria, se ele me chamasse, eu ia correndo, né? Então ficou essa imagem, você vê como tem pessoas má no futebol, quis fazer essa imagem, que eu não quis jogar. Que eu falei que eu não quero jogar. Não, eu nem fui no vestiário, estou aqui, nós ficamos dentro do campo. É que o Tele não quis mudar, não foi nada disso, porque disse que o Cerezo chorou lá no vestiário, e nós, jogadores, nós ficamos no campo, né? Fazendo bobinho, controlando bola. Mas você vê, saiu esse comentário aqui no Brasil, que eu não quis jogar. Imagina se eu não ia querer jogar. Você acha que eu não ia querer entrar? Imagina um negócio, né? Mas você vê como às vezes... Todo mundo tem uma oportunidade dessa que você está pedindo, né? Simplesmente não. Eu já contei a história com o Zico, dele deixar eu jogar 5 minutos, ele não deixou. Não. Então, mas... Como é que pode, né? É verdade. Mas aconteceu, viu? Saiu esse comentário. Aí, né, eu falei que não tem lógica nenhuma falar um negócio desse, né? Mas você vê como às vezes a pessoa, né, parece que quer prejudicar, né? Mas não aconteceu mais nada depois disso, não. Certo, tranquilo. O Renato, o pessoal está falando também, aconteceu aqui, está parada a sua imagem, tá? Nós estamos ouvindo você perfeitamente, mas a imagem está parada, tá? Você sabe que outro dia eu participei do Neto lá, né? O Neto, aí o Zenon também, que estava fazendo homenagem. Eu tive problema de internet aqui, eu tive que terminar antes, eu quase não falei nada, não consegui, não sei porque eu estou com um problema aqui de internet. Né? Continua parada ainda? Continua parada a imagem, mas nós estamos te ouvindo perfeitamente, mas a imagem está parada.
tá, pra você ter uma ideia, nem tô mexendo no celular, nada. Então, não sei, porque... Não, mas Pode ser vamos assim? tocando Pode ser aqui. assim? Porque você vai mexer, vai ter que ligar e ligar de novo, né? Sim, não, vamos Ah, continuar, que o som está ótimo, tá dando para te sei. ouvir perfeitamente. Aham, Então, tá. isso aí, Renato. Então foi uma grande experiência nessa Copa de 82. Aí você fez parte de uma das melhores seleções, se não foi a melhor, né? É que Sim. na minha opinião, como eu não acompanhei as anteriores, né? É, As que não, foram é... campeão, mas da Ah, nossa eu acho geração foi a que melhor. todas, né? Sim, o importante é você ser campeão, né? Então, as que foram, Sim. né, campeões mundiais, né? São 5, né? Eu acho que todas têm a sua, né? Eu acho que quem que não gostaria de ser campeão mundial, né? Qual que é o maior sonho, né, do jogador de futebol? E aí não, além de ir para a seleção brasileira, participar de uma Copa e ser campeão mundial, né? Então, quem conseguiu isso foi o máximo, né? Sim. E a gente tinha um grupo maravilhoso, um grupo que merecia ser campeão, mas não foi. Mas só é assim, só para você ter uma ideia, quando no outro dia, né, acho que logo após no outro dia nós viemos embora. Nós estávamos num bairro lá de Barcelona. E quando a gente saiu de ônibus, os próprios espanhóis, o povo, estava tudo na calçada batendo palma para a gente. Aquilo, nossa, emocionou demais. Reconhecimento. E a recepção que nós tivemos na chegada no Rio, depois de São Paulo, foi uma coisa bonita demais. Sim. Então, de qualquer maneira, a tristeza de ser desclassificado, mas o carinho da torcida brasileira aqui, né, na nossa chegada, isso emocionou demais a gente, sabe? E, infelizmente, que a gente queria dar essa alegria, né, mas não conseguimos dar, né? Infelizmente. Sempre. Renato, muita gente aqui nos comentários São Paulinaiada aqui falou, Renato, vamos lá dar um jeito no São Paulo lá, só você para acertar. O São, pessoal tem saudade mesmo desse ah, tempo, né? é, acho que o São Paulo você teria que estar trabalhando lá para saber o porquê que, Sim, né? Às vezes o São Paulo embala alguns jogos, de repente volta, não consegue os resultados, né, necessários, porque me parece que faz tempo que o São Paulo não é campeão também. Mas um bastante clube com o tempo. São Paulo, né, condições que o clube, né, dá, né, hoje, talvez é muito mais do que então, Agora cortou o som. entendeu? Hoje o São Paulo às vezes vai ter que aprender a jogar como joga o Corinthians, como jogou o Palmeiras contra o Corinthians, com um jogo feio, joga por uma bola só, consegue fazer o gol e ganha o jogo de 1-0. Tem que começar a aprender a fazer isso, mudar um pouco, né, o sistema de jogo, não sei, é difícil, né? Já mudou vários técnicos, já mudou diretoria, já mudou, né, pessoal que trabalha lá, inclusive está com, né, no nível do Raí trabalhando lá, né, as coisas poderiam estar bem melhor, né? Mas, infelizmente, quem sabe embala aí no brasileiro agora, né, depois dessa volta aí, né, e aí, a gente, como hoje eu estou trabalhando de coordenador, né, apesar que está parada a base do Guarani, né, coordenador técnico, eu falei, pô, a gente fala brincando, né, a gente sabe que o jogador de campo quer ganhar, que o São Paulo poderia ter ganho do Guarani, né, eu falei, vou deixar o Corinthians chegar, o Corinthians vai para a final, não deu outra, né. Né? Então, quase que consegue o tetracampeonato, né? Aí eu falei, é tudo graças ao São Paulo. Mas não, os meninos do São Paulo, a gente sabe o nível que é a categoria de base do São Paulo lá em Cotia, né? Eles tiveram a oportunidade de jogar, eles deram o máximo deles e conseguiram, né, de tirar o Guarani de uma situação de ir mais longe nesse campeonato, né? São coisas do futebol, né? Você não tem como mudar isso aí, né? Não, que se a gente pensar, né, fala muito que o São Paulo tinha que ter perdido para o Guarani, mas assim, eu acho que eu acho que a rodada anterior que foi a decisiva, porque o Também, Guarani perdeu também, do Botafogo do Ribeirão Preto e o Corinthians não ganhou o Palmeiras não ganhou do Corinthians, então eu acho que é ali que decidiu mais, né? Não, isso é verdade. Essa questão de jogar para perder o jogo, eu acho muito complicado, né? O Não, Corinthians não é tem. mais complicado, né? E o cara entra lá, Não, são profissionais, é muito. claro, claro. Como você vai, Eu, vai pedir para perder o jogo? Que é isso, né? é o Guarani que não voltou mesmo, né? Talvez Sim, jogadores se prepararam, né? Como, exemplo, o rival, né? O Ponte Preta voltou, estava para cair, de repente, né? Se não perde para o Palmeiras, poderia disputar a final de novo, né? Você vê como as coisas mudam. O futebol tem muito disso, então.
né? E o Guarani não voltou como estava né, antes da pandemia. Aí, né? Quando acontece uma coisa de parar assim, o campeonato, tá sujeito a isso, porque volta todo mundo igual. A equipe que teve um profissionalismo, né, quando teve em casa, treinou um pouquinho mais, voltou melhor. É que talvez tenha acontecido com o Guarani, com o Corinthians, com a Ponte Preta, que se recuperaram no campeonato. Né? Pode ser, né? Pode ser. O pessoal, tem algumas pessoas falando aí, o meu som tá ruim também, é isso? Por favor, dá um feedback nisso aí. Do Renato, realmente a imagem não tá. O som para mim tá ótimo, né? Mas a imagem não tá. Agora estão falando que o meu som tá ruim também, é isso? Fala para mim aí, gente, nos comentários, por favor. Pode falar aí. Mas você tá me ouvindo, né? Estou ouvindo, não, perfeito. Tá me ouvindo, O tá. som tá perfeito. Tá melhor, E você tá me ouvindo também bem? Tô ouvindo bem. Não vou nem mexer, porque senão vai sumir tudo aqui. Não, tranquilo. Vamos lá mais um pouquinho. Renato, depois voltando à seleção, teve o seu momento lá, tudo, né? Daí, saindo do São Paulo, você teve uma passagem pelo Botafogo do Rio de Janeiro, é isso? Fiquei um ano no Botafogo, mas foi o clube que eu tive, assim, eu não tive destaque, sabe? Então, foi uma mudança. Eu acabei até indo, né? Porque eu tive que sair de São Paulo. O Cilinho chegou, né, com um trabalho diferente, de renovação, e eu fui um dos que pegou muito no meu pé, né? Então, os últimos 6 meses no São Paulo foi complicado, mas e quando eu voltei de férias, aí eu fui treinar e o roupeiro falou: não, você não pode treinar com o grupo, você tem que treinar separado, você não vai ficar no São Paulo. Aí depois desse treino eu fui subir conversar com a diretoria de São Paulo, né? Se eu não vou poder treinar, eu vou ter que sair. Aí eu falei: bom, então eu vou tentar ver se o Corinthians, eu não queria sair de São Paulo, né? Corinthians, Palmeiras, Santos, que era, né? Pode me contratar. Só que a diretoria falou: não, para esses times eu não vou liberar vocês. A gente vai liberar você aqui de São Paulo para esses times. Falei: mas por que você não faz parte mais do grupo? Eles não deixaram. E nesse meio termo apareceu o Botafogo, né? Botafogo assim, investindo, estava com o Eloy, o Leís, né? Já tinha o Marinho, que jogou no Flamengo também, tinha o Baltazar, Amarildo, né? Que jogou no Internacional, tem um time forte, né? Assim, um grupo forte. Então, né, a gente que é jogador de futebol, sempre tem os estados que você gosta, né, do outro time, né? E no Rio, por exemplo, eu gostava muito do Botafogo, então eu acabei indo para o Botafogo, mas profissionalmente não foi, né, não foi legal, né? A gente tem uma história muito bonita, né? Bonita assim, nós tivemos o Botafogo, normalmente o time carioca, naqueles anos, eles pediam licença ao Campeonato Carioca e a gente ia fazer excursão para arrecadar dinheiro para você receber no final do mês, né? Senão você não recebia, né? Às vezes, né? Mas, e nós fomos fazer 3 jogos nas Guianas, lá, francesa, né? Holandesa. E numa dessas, a nossa volta para o Brasil, nós pegamos um jatinho pequeno e descemos na divisa entre as Guianas e o Brasil. Olha que aventura que nós passamos aí, sabe? O pessoal não sabe disso aí. E eu tenho foto. Só que eu estou aqui em Campinas, não tenho essa foto, senão eu ia mostrar essa foto aí. Aí tinha uns barcos a motor, esses barcos, não é barco comprido, mas que cabia 10 em um, 10 no outro. Nós estávamos num grupo de 20, acho, 20 e poucos jogadores. Aí nós descemos o rio, olha essa aventura, o rio Oiapoque, né, que é a divisa do Brasil com as Guianas, de 20 a 30 minutos até num povoado pequeno lá, que era próximo da cidade, Belém, sabe? Sim. E o incrível é que ele dava a volta, né, ele ia para os cantos. Eu falei: mas por que você não vai reto aqui, não vai mais rápido? A gente perguntava, falei: não, mas esse rio tem correnteza. Se a gente for pelo meio aqui, o barco pode virar. Você imagina se for. E você tem ideia, e você vai ter ideia quem que estava começando na vida como treinador? Estava junto com a gente? Você não vai ter ideia, era o Abel Braga. Pra você ter uma ideia. Isso foi em 85, né? O Abel estava começando, que o Jorge Vieira saiu, aí o Abel assumiu no campeonato, né, carioca, e veio nessa excursão. E ele participou dessa aventura também. Mas, graças a Deus, deu tudo certo.
Inclusive, o empresário estava junto com a gente, eles enganaram o empresário. Aí o empresário depois fez um jantar na casa dele lá para todos nós. É uma aventura grande, né, no time que nós tivemos essa amistosa. Mas então, essa mudança, né, qual que era a minha expectativa? De continuar no São Paulo, fazer campanha boa para tentar participar de uma outra Copa do Mundo, quando eu teria muito mais chance, né? Porque na Copa de 86, o Sócrates, o Zico já estavam, né? O Zico, principalmente, nem estava titular, né? Quase, né? Mas, infelizmente, a minha ida para o Rio, eu não me dei bem, eu não me saí bem no Botafogo, então o Tele começou a armar a seleção, né, para 86. Comecinho de janeiro eu tive oportunidade, né, tem até um diretor lá, eu não lembro, não me recordo o nome do Botafogo, falou que me ajudou tanto, falou que eu tinha que sair do Rio para me voltar a jogar. Aí eu surgiu o interesse do Atlético Mineiro, eu acabei indo para o Atlético. Mas não deu tempo, teve um ano muito bom de 86, mas eu não, começo do ano para ver se eu voltava para a seleção, mas não tive oportunidade de participar dessa Copa, que eu acho que talvez eu tivesse muito mais chance de jogar do que a de 82, né? Com certeza. Com certeza. Viu, Renato? O pessoal está avisando aqui, foi gol do Guarani, acho que o Guarani Cruzeiro, né? Gol do Guarani, Murilo, é isso? É mesmo? O Guarani se dá bem aqui. Aqui em Campinas, o Guarani se dá bem contra o Cruzeiro. Não, Cruzeiro. Ainda bem, precisa ganhar, não pode perder a segunda já, não. Foi gol do Guarani. A primeira, né? Já, é verdade, o jogo começou, mas já fez o gol, que bom. É 8h30, né? O jogo começa, né? Pô, então já fez o gol logo, rapidinho, que legal. Vai lá, vai Bugrão, vamos Bugrão. Renato, aí chegamos no Atlético Mineiro, né? E assim, vamos falar, assim, você teve uma excelente participação lá, mas aquele time da Copa União de 87, né? Marcou época e também foi uma judiação não ter ganho aquele campeonato, né? Que era o melhor time do campeonato, na minha opinião. Nós fomos invicto até o jogo contra o Flamengo. Aí no Maracanã, o primeiro jogo no Maracanã, fomos melhores que o Flamengo, nós tivemos oportunidade. Nós tivemos 2 lances do Sérgio Araújo em linha de impedimento, que ele entrou sozinho, mas ele não conseguiu fazer o gol. E no final do jogo, né, o Zico armou uma jogada lá para o Bebeto fez o gol. Nós tínhamos quase a certeza que a gente tinha ganhado o Flamengo no segundo jogo, mas de repente aconteceu mais ou menos o mesmo jogo que nós comentamos São Paulo e Botafogo. São Paulo e Botafogo. O Mineirão lotado, em cima do Flamengo, o Flamengo 2 jogadas, foi 2 gols rápidos, 2-0. Aí depois o Paulo Roberto foi expulso, nós jogamos muito, né, desde o primeiro tempo, com um bom tempo com um a menos, mas nós fomos buscar, empatamos. Eu tive uma chance que eu chutei acho que quem que era o goleiro? Acho que era Zé Carlos, né? Sim. Ele esticou a perna no chão, a bola foi no chão, ele esticou e bateu no pé dele, a bola subiu, correu por cima da trave e caiu atrás da rede. Se eu tivesse feito aquele gol, né, a gente poderia ter chegado. Aí nós tomamos um contra-ataque, o Renato Gaúcho, uma fase excelente, acabou fazendo o terceiro gol. Mas nós merecíamos ir mais longe, mas também fomos na semifinal, nós não conseguimos passar pelo Flamengo. E aquela época, assim, para os mais novos também, o Tele Santana ficou com a fama de, ele, na minha opinião, um excelente técnico, ficou com a fama de pé frio, né? E uma das coisas foi assim, mas, não conseguia ganhar. Depois ele, no São Paulo... Mas tem uma história, assim, porque um dia ele, no começo do campeonato, um treinamento, ele me chamou de lado e conversou comigo, né? Falou, Renato, olha, eu não estou satisfeito com o centroavante aqui. Tinha 2, né, no elenco. Ele falou, ó, eu vou começar a treinar você centroavante. Eu falei, nossa, professor, né? A gente sempre falava treinador, professor. Eu falei, nossa, mas você tem 2 atacantes aqui, eu sou meia, não tem nada, né? Ele falou, não, mas eu vou testar você, eu sei que vai dar certo. Bom, se é o treinador, você acha que vai, vamos começar a treinar. Eu comecei a treinar centroavante. No final, né, que nós saímos do Flamengo, desde a época Guarani e São Paulo, a gente, né, tem a bola de prata, né? Eu queria ganhar uma bola de prata. Principalmente no São Paulo, tive 2 vezes para ganhar na reta final. Quando ia ganhar, aí perdemos para o Grêmio, o Paulo de Dória ganhou a bola de ouro e a bola de prata. Tirou, no último jogo me tirou. E no fim eu acabei ganhando a bola de prata jogando de centroavante nesse ano 87 pelo Atlético, só para você ter uma ideia, né? Foi com quem? A mérito do Tele Santana, que conseguiu fazer jogar na frente e não foi artilheiro do campeonato, que foi o Miller, mas
Fiquei em segundo, eu, o Cláudio Adão, que estava jogando pelo Cruzeiro, para você ter uma ideia. No fim, acabei ganhando minha bola de prata, jogando fora da minha posição, para você ver, né? Mas foi um ano muito bom na minha carreira lá no Atlético também. Eu acho que já em 86 também nós tínhamos um grande time, só que o campeonato foi decidido em 87 e teve a paralisação. Nós estávamos também quase invictos, assim. E o atacante... Então, mas só que o que aconteceu? Na virada, todos estavam a maioria sem contrato. Nós renovamos por um mês para terminar o campeonato. Só que o nosso artilheiro era o Nunes. Ele, todo o grupo se reuniu com ele, ele não queria ficar. E nós reunimos, pedimos para ele um mês só. O que vai fazer na sua carreira um mês? Nós precisamos de você está assinando o seu artilheiro. Não, filho, ele resolveu ir embora. Ele não participou desses jogos. Inclusive, o primeiro jogo com o Guarani, eu joguei de centroavante, mas não era a minha posição, né? Nós precisávamos ganhar do Guarani. O Guarani tinha um time fortíssimo. E o Guarani, né, conseguiu segurar o 0-0 e acabou ganhando de virada, né, no brinco de ouro da gente, foi para a final. Mas era um time, eu acredito que se o Nuno continuasse, eu acho que a gente poderia ter feito a final também. Mas aí é aquela história, se não existe no futebol. É verdade. Mas era o Tele também, técnico, não, né? Não era. 86 era... Como é que é o nome dele? Eu acho que é Hilton Costa, não. É uma coisa assim. É um treinador lá de Minas mesmo. Mas era fortíssimo o time. Você tinha... Às vezes ficava... Às vezes ficava Paulo Isidoro de fora, eu ficava de fora, Everton ficava de fora. O time era muito fortíssimo. Time bom. É verdade. É verdade. Viu, Renato? O pessoal está falando que o Cruzeiro já empatou com o Guarani, viu? O Cruzeiro empatou em nova fase de Bruno Souza. Sério? Não foi de bola parada, né? Alçado na área, não, né? Porque o Guarani está tomando... O Renato Machadinho aqui está falando que o técnico em 86 era Hilton Chaves. Hilton Chaves. Isso, Hilton Chaves. Hilton Costa não, Hilton Chaves, era ele mesmo. Tranquilo. Renato, agora duas coisinhas aqui também para a gente... A gente está passando o tempo rápido demais. O Zenon, quando fizemos a live, sei. Tá? Ele falou o seguinte, saiu dele isso aí, né? Não foi perguntado, saiu. Ele falou assim, ó, naquele time do Guarani, eu joguei com o maior 8 que eu já vi, o maior número 8 que eu já vi jogar, que foi o Renato. Ele falou, isso do futebol brasileiro e também mundial, porque foi o maior 8 que eu vi jogar. Então ele tem esse reconhecimento, ele é seu contemporâneo lá, seu amigo, vocês devem jogar no também, mas ele falou isso de toda entrevista ele fala isso aí, né? Mas eu acho que pelo estilo de jogo meu, né, de movimentação pelo lado esquerdo, de cair nas costas dos pontas, né, na época, e pelo, né, categoria, né, elegância que tinha o Zenão para lançar a bola, ele sabia que chegava com facilidade. Aí isso realmente me ajudou bastante também, né? Tive a oportunidade também de jogar na seleção, no Atlético Mineiro, nós chegamos juntos praticamente, né? Eu vim do Rio, eu não sei se ele estava fora do país ou não, quando o Zanon veio para o Atlético, nós ficamos um ano lá, quase 2 anos juntos. Foi um prazer enorme jogar. Na Arábia, né? Então, assim, né, um jogador nos ajudou bastante, né, principalmente na campanha, né, de 78, porque a gente sabia que a gente não conseguia fazer gol, a gente tinha que arrumar uma falta de qualquer jeito. E às vezes ele reclamava muito, pô, Renato, se o cara chega firme, você não quer cair, a gente não gostava de cair, né, que nem hoje, né, o cara encostou já se joga. Não, eu queria continuar jogando. Eu falei, não, mas não estão conseguindo chegar, os caras estão marcando bem, arruma uma falta aí. E a gente, às vezes, tentava fazer isso porque sabia que uma bola parada ele decidia, né, o jogo, né? Mas eu, para falar a verdade, tive a honra de jogar com ele. Nossa, é um baita de um jogador, né? Um jogador nível seleção brasileira, né? Eu acho que o Zenon é um que merecia ter participado de uma Copa do Mundo, que acho que ele também não foi, né? Foi para a seleção, mas eu acho o nível que ele jogava, ele merecia uma Copa do Mundo também, né? Ele nos conta que
ele teve esse reconhecimento depois na seleção brasileira de Masters, Foi, vamos né? falar assim, matou essa coisa. Eu acho Não, que não é a mesma coisa, mas é uma, para ele se considera como campeão do mundo, e eu também é acho que que foi um negócio bacana. nós pegamos uma geração, né, que muitos, né, meia, né, ou ponta de lança, número 8 e principalmente a posição dele como 10, né, você formava 2, 3 seleções brasileiras, né? Então, por isso é que nós estávamos falando da seleção, eu tenho orgulho de ter ido naquele grupo de 82, porque tinha jogadores no meu nível, ou melhor, né? Então, só de estar junto com o grupo foi importante demais na minha vida profissional. E a gente viu um jogador como o Pita, por exemplo, que não teve destaque em seleção brasileira, e é um É, excelente jogador, né? são fases, né, do futebol. Eu, né, quando garoto, por exemplo, palmeirense, eu adorava ver o Ademir da Guia, e a gente achava que o Ademir da Guia não era titular na seleção brasileira. Mas é porque tinha jogador Gerson, né, Rivelino, existia jogadores no nível altíssimo, né? A safra era muito boa na época, como foi a nossa também, né? Sim, Né? com Isso certeza. é o nível, né, do futebol brasileiro, né? Sempre tem jogador no nível altíssimo, né? Com certeza. Renato, eu não sei se você já ouviu essa comparação, mas algumas pessoas vieram falar, não, fala para o Renato, tal, que se for comparar ele com o jogador da atualidade, ou que parou agora há pouco tempo também, o Renato, para quem tem o estilo do Kaká. Ah, Você eu, acha que é assim ou não? É, eu, eu fiquei contente quando o Kaká ele jogava pelo Milan, né? Que ele foi considerado o melhor do mundo, não foi? Então era Foi um jogador, considerado. era jogador, ele fazia mais ou menos as mesmas movimentos, mesmo, né? Do que o meu futebol. E era difícil um jogador, né? Num ponto de lança ser considerado o melhor do mundo, né? Normalmente seria, né? O número 10, né? E Sim. quando ele foi, eu fiquei contente porque é um jogador do meu nível, né? Do estilo de jogo assim parecido. Então, e foi uma carreira maravilhosa que ele teve também. Então, fiquei muito contente com isso também, sabe? A comparação não foi muito. Não, e É, é bem colocado. Foram dois excelentes jogadores e eu acredito que as características são parecidas. É lógico que isso, respeitando a época, né? claro, a época, né? Diferente, né? Verdade mesmo. Sim, são um Né? futebol completamente diferente, mas assim, as características são bem Sim, parecidas mesmo, na minha opinião. é isso aí mesmo, né? Renato, estamos quase terminando aqui. É, Queria uma última questão. é, Como é para você, um ídolo do Guarani que jogou na Ponte Preta? ah, Como que é isso? ah, os bugrinos não gostam disso, não. Não Tem gosto, né? bugrina que sempre gostou do meu futebol, tudo, mas você não fica muito contente porque eu joguei. Porque eles falam que jogou lá na parte de cima, lá, né? Lá na... Você não pode ficar falando muito. Essa história eu estava voltando do Japão, que eu tive um problema no joelho, já tinha 30, estava com 36 anos, e lá foi feita uma artroscopia, tive que fazer lá no Japão, o médico japonês falou que eu não ia conseguir jogar mais, né, futebol, sabe? E até comentou, né, a moça que traduziu o japonês, falou que talvez eu ia ter que usar amuleto. Mas eu me sinto bem, o meu joelho, o problema é o joelho, que ele incha, eu não conseguia lá. Em termos assim de você ter recuperação né, nessa parte, na época o Japão era muito fraco. Eles tinham os aparelhos todos, né, que até aqui tem mas a recuperação é muito fraca. E isso aí deu problema no meu contrato. Depois de 3 meses eu tive que vir para o Brasil. Aí eu cheguei no Brasil, fui me recuperar na clínica do Anivaldo Baldo aqui em Campinas. Então eu cheguei em outubro para novembro, aí virou o ano, eu fiquei 3 meses fazendo trabalho com ele, aí já fiquei fisicamente voando, só que precisava de um clube para mim treinar coletivo, que eu não queria parar da maneira que o médico lá me colocou uma situação. Falei, não, vou parar jogando, quero parar jogando, não por causa do né, problema do joelho que ele falou. E o que aconteceu? Teve o Oscar Bernardo, ele foi contratado para o Guarani. E o contrato foi feito no escritório do Nivaldo Baldo. Aí o Beto Zini estava lá também. Aí eu não participei, né? Eu estava fazendo meus trabalhos lá. E depois o Nivaldo me falou que tinha conversado com o Beto Zini se eu poderia ir no Guarani fazer uns coletivos só. Não ia jogar no Guarani, mas se eu podia participar. O que ele me passou é que ele sentiu que eu não ia ter as portas abertas.
E ele ficou, né, a gente é uma amizade, falou, pô, pode deixar. Ele ligou na Ponte Preta. Aí no outro dia eu já estava treinando na Ponte Preta. Eu fiz 3 coletivas, a Ponte Preta resolveu fazer o contrato de 4, 5 meses comigo. E eu queria, né, voltar a jogar mais um pouco e acabei jogando na Ponte Preta por isso. E acabou, o que aconteceu nisso? Não teve um derby que eu acabei empatando o jogo para a Ponte Preta, né? Isso aí que ficou mais marcado, né? O pessoal deve ter xingado e tudo. Inclusive, no gol do fundo, eu fiz o gol e fui comemorar, tá acostumado com a torcida do Guarani. Aí eu percebi, se você passasse gol, eu dei a minha volta, porque a torcida da Ponte ficava atrás do gol lá, né? Mas aí eu fiquei né? Depois o Nivaldo assumiu, eu acabei voltando lá, ele pediu para mim lá, que ia pôr o Marco Aurélio Cunha, né, como treinador, né? E acabei ficando em 96, aí depois, até o último clube que eu joguei profissionalmente na A3 aqui foi Taubaté, lá, fui lá dar uma ajuda lá também, né? Mas aí ficou essa imagem, né, de ter jogado no Guarani a Ponte Preta. No fundo, tem um gol pelo Guarani e um pela Ponte Preta no derby. Isso aí. Aí tá aí a história. Não, Renato, como a gente colocou, né? Nós vamos sortear então os brindes com as pessoas que acertaram quem foi o jogador que disputou todos os jogos do Guarani na campanha do Campeonato Brasileiro de 78. Quem que foi, Renato? Foi o Renato mesmo. E também fiquei sabendo um tempo depois, viu? Ah, é? Não sabia que tinha, né? E foi uma coisa legal, né? Legal. Acho que não é fácil você jogar. Inclusive, né? Não sei, o Zanon, se estivesse com ele, ia perguntar, porque eles falavam que o Carlos Alberto Silva era o segundo pai meu, né? Mas tem essa história porque ele não tirava do, né? E o Zanon contou essa história que saía, ele já chegou a comentar que saía todo mundo, mas não podia sair o Renato. Né? Acho que não tem nada a ver isso aí, não. Mas foi, graças a Deus, né? Além de participar toda, né? Ser campeão brasileiro, acho que é um orgulho, né? Sem dúvida nenhuma, né? Na minha carreira, né? Não, e ainda participando de todos os jogos, mais ainda, né? Renato, então, foram 8 pessoas que responderam, tá? Quem não respondeu aí bobeou, porque tava na cara, né? Tava na cara. Se você puder falar, então, ó, vai ganhar os croquetes, esse primeiro é de 1 a 8, Renato, qual o número? Vamos começar pelo meu 8, né? 8 é o número. 8 é o número que eu jogava no meio dos times, né? Sim. Renata. Quem? Renata Quinteira. Renata ganhou os croquetes, então, tá? E agora, mais um número, Plínio, de 1, o Plínio, Renato. 5. 5. Não, 5, nossa, não estou entendendo. Não, Plínio. Plínio ganhou. Plínio ganhou a sobremesa. Plínio ganhou a sobremesa. Então, sobremesa para o Plínio, os croquetes para Renata. Renato, acho que conversamos acho que bastante coisa muito interessante. O pessoal acho que gostou muito, tá? Muito obrigado pela sua disponibilidade, pelas histórias aí. Passamos aí quase 2 horas muito, muito bacanas. Muito bacana, né? E gostaria de agradecer ter aceito o nosso convite. Eu vou mandar um abraço especial para o Marcelo Sleima, né? Que fez o contato com o Beto, né? Para a gente chegar aí para a gente conversar. Você de imediato aceitou o nosso convite. Muito obrigado. Trago um abraço para você do prefeito Pardini, nosso prefeito aqui. Nossa, Pardini eu conheci Itatiba, né? Isso. Chegou a trabalhar em Itatiba. Mas dá um abração nele aí. Faz tempo que eu não falo com ele. Nossa. Pardini é um grande amigo nosso, né? Então ele pediu para transmitir um abraço que ele, assim, está na questão política e também a questão da pandemia, não tem como ele acompanhar, né? Então, mas ele pediu que mandasse um abraço para você, estou transmitindo esse abraço. Tá? Muito obrigado. Obrigado. Eu queria que você pudesse passar uma mensagem final para o pessoal aí, por favor. Não, eu tenho que te agradecer, Cacau, ter essa oportunidade, né, dessa live, né, maravilhosa que você fez, eu poder participar e falar um pouco da minha vida, né, profissional.
principalmente aos mais jovens, né, que não lembro, né, hoje já estou com 63 anos. Gostei, adorei e espero, quem sabe, futuramente a gente voltar a participar de novo aí com você. Tá bom? Certo. Tá certo, Renato. Assim, vindo em Botucatu, gostaria muito de te conhecer pessoalmente. As portas da minha casa estão abertas para você. Assim que vier aqui em Botucatu, passar tudo isso aí, Pode com deixar. certeza o Marcos vai vir jogar aqui e a gente Aham. vai se encontrar com certeza, tá? Muito Beleza, obrigado. valeu, valeu. Um abração, tudo de bom. Pessoal, na sexta-feira nós voltamos, mesmo às 19 horas, vamos ter uma novidade. Nós vamos conversar com o Fausto. Fausto que é um jogador de basquete, né, da época do Oscar, do Marquinhos, Carioquinha. É uma live um pouquinho diferente, aí não vamos falar muito de futebol, vai ser mais de basquete. Renato, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima e parabéns aí pela Beleza. pessoa que você é, pela humildade, pela disponibilidade, tá? Tudo de bom. Obrigado.